Glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é digno. Estamos aqui juntinhos na mesma fé, na mesma concordância, eu acredito que sim. Deus seja louvado por esta hora, porque Ele manda a palavra na hora certinha, que nós precisamos ser avivados com a palavra, porque a palavra é vida. A palavra traz força, coragem, bom ânimo, sabedoria, inteligência, para que nós enfrentemos o dia de amanhã com sabedoria na palavra do Senhor. Ela abre os olhos, ela traz despertamento, vida. Glória a Deus, aleluia. A palavra é eficaz nos nossos corações, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, entre com muita alegria no seu coração para receber esta palavra, que é gloriosa, enviada por Deus aos nossos corações. Olha que bênção, que maravilha. Glória a Deus, aleluia. E você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal da Serva. Vamos ir, não importa a sua religião. Eu sei que você tem outras religiões, eu sei que você é cristão, eu sei que você tem pessoas católicas, eu sei que tem pessoas espíritas. Eu não faço acepção de pessoas porque Jesus não fez, e a palavra veio para todos. A palavra do Senhor veio para todo ser humano da face da terra. Porque a palavra liberta, cura, sara, traz vida. Olha que forte, meus irmãos. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos para a palavra do Senhor, que é gloriosa aos nossos corações. Não deixe ninguém tirar seu foco não, em nome de Jesus. E hoje nós vamos para João, capítulo 7, versículo 46. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. O maior pregador da história. O maior pregador da história. Nós vamos falar de quem? Nós vamos falar de quem, meus irmãos? O maior pregador da história. Vamos falar dele? De Jesus Cristo de Nazaré? Ele deixou esse legado para conosco e nós temos que prosseguir. É isso que eu estou fazendo aqui em nome de Jesus. Amém? Falando dele, das grandezas, das maravilhas, do poderio. Aleluia! Vamos lá. Nós vamos para João capítulo 7, versículo 46. O versículo 46 vai falar assim: Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. E falou os servidores, nunca assim falou, nunca assim. Repetindo, responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Então vamos falar dele mais um pouquinho em nome de Jesus? Vamos ficar desperto para nós entender o que o Senhor trouxe aos nossos corações, amém? Ficar desperta em nome de Jesus. Revela o momento em que os guardas foram prender Jesus por ordem das autoridades judaicas e desistiram de cumprir o mandamento e desistiram de cumprir o mandado de prisão após ficarem maravilhados com a presença de Jesus. Jesus é o maior pregador da história. Ninguém jamais pregou como ele. Jesus é o maior mestre da história. Ninguém jamais ensinou como ele. Jesus é o maior do que todos os mestres ensinadores da história. Olha aí,
Estou falando de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Mateus capítulo 12, versículo 42, ele mesmo diz: e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Salomão foi o maior sábio da antiguidade. Seu nome ficou associado à própria sabedoria. Porém, Jesus é o maior do que Salomão. Aleluia! Acreditamos que sim, glória a Deus. Salomão ficou conhecido também como um grande pregador. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 10, ele mesmo diz: procurou o pregador, acha palavra agradáveis, e o escritor é a retidão, palavras de verdade. Olha aí, eu vou repetir. Eclesiastes capítulo 12, versículo 10. Ele mesmo diz: procurou o pregador, acha palavras agradáveis, e o escritor a retidão, palavras de verdade. Mesmo sem saber, Salomão escreveu a respeito de Cristo e a ele atribuiu a sabedoria dos sábios, dizendo: as palavras dos sábios são como agulheiros e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 11. Aleluia, glória a Deus. É forte, meus irmãos, a palavra. Vamos continuar para nós entender. Lucas capítulo 2, versículo 42 até o 47. Aos 12 anos de idade, Jesus era admirado a sua inteligência. Repetindo, Lucas capítulo 2, versículo 42 até o 47. Aos 12 anos de idade, Jesus era admirado pela sua inteligência e já estava entre os doutores. Provérbios capítulo 8, versículo 1 até o 36. Salomão escreveu a respeito de Cristo, o Logos eterno, a inteligência em pessoa e o arquiteto da sabedoria de Deus. O arquiteto, Salomão escreveu. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Jesus Cristo é o maior do que Salomão, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses capítulo 2, versículo 3, está escrito. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. A mensagem que Jesus pregava convencia todas as pessoas. Mateus capítulo 7, versículo 28 e versículo 29, quando Jesus acabou de pregar o seu mais formoso sermão, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Olha que forte que Jesus fazia. Ele continua fazendo, porque ele levanta os seus
para fazer as obras maior do que ele fez. Está na Bíblia, meus irmãos. Amém? Vamos continuar para nós entender. A pregação de Jesus possuía muita graça e unção, pois em Lucas capítulo 4, versículo 22, Lucas escreve que todos lhe davam testemunhos e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. Aleluia, glória a Deus forte, hein? A pregação de Jesus era acompanhada de sabedoria, milagres, a ponto das pessoas ficarem perguntando: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Marcos capítulo 6, versículo 2. A presença de Jesus atingia todas as classes de pessoas. Tá vendo como o Senhor não faz acepção de pessoas? A pregação de Jesus atingia todas as classes de pessoas. Forte, hein? Para os agricultores, ele ensinava sobre o semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda, a vinha, a figueira, a videira. Aleluia! Mateus capítulo 13, versículo 1 até o 43. Para os comerciantes, e banqueiros da cidade, ele falava de tesouro guardado, pérola de grande valor, negociação de talentos, aplicação financeira e etc. Mateus capítulo 13, versículo 44 até o 46. Aleluia, glória a Deus, que está escrito. Amém? Vamos continuar para nós entender. Para os pescadores pobres e necessitados, ele falava de pesca, de causas na justiça, de pagamento de dívidas e recebimentos de salário e de direitos trabalhistas. Mateus capítulo 13, versículo 47 e até o 49. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Presta atenção que o Senhor pregou para todos os tipos de pessoas. Ele não fazia acepção. Amém? Aleluia. Portanto, Jesus atingia todos os corações com a sua mensagem. Jesus atingia todos os corações com a sua mensagem. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender, amém? De acordo com Jonas, capítulo 3, versículo 1 até o 10, apesar de sua relutância, Jonas foi o pregador mais convincente dos profetas veterotestamentários. Vou repetir. Em Jonas capítulo 3, versículo 1 até o 10, apesar de sua relutância, Jonas foi o pregador mais convincente dos profetas veterotestamentários. Porém, Jesus é maior do que Jonas.
Mateus capítulo 12, versículo 41. De acordo com João capítulo 7, versículo 46, os guardas que foram prender Jesus voltaram convencidos da sua pregação, dizendo: nunca homem algum falou assim como este homem. Forte, hein? Olha a pregação de Jesus. Estou arrepiada aqui. A palavra está sendo eficaz ao coração dos meus irmãos. O Espírito Santo está apaziguando aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a conclusão da palavra, que é o resumo. O que você não conseguiu entender, o que a serva está falando aqui, que às vezes tem pessoas que não entendem, mas acredito que todos entenderam, foi bem explicadinho. Eu vou na conclusão, que é o resumo da palavra. Amém? Jesus Cristo é o maior pregador da história. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 até o 24, Paulo escreve dizendo: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha aí, nós pregamos a Cristo, sabedoria de Deus. Aleluia! Até aqui a palavra em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, entendeu? O maior pregador da história foi Jesus. Ele pregou para todo tipo de pessoa. Rico, pobre, fazendeiro. Aleluia, glória a Deus. Santo que trabalhava na agricultura. Ele pregou para todo tipo de pessoas. Assalariado. Deus é soberano, meus irmãos. Ele não faz acepção de pessoa. Quando a serva fica falando aqui que eu não prego placa de igreja nem religião, eu falo dele. Eu fui levantada na face da terra, meus irmãos, para falar de Jesus, das grandezas, maravilhas dele. Ele me deu a Bíblia para me pregar na Bíblia. Aleluia, é isso que eu estou fazendo aqui. Se você crer nesta palavra, você será salvo. Você, sua casa e sua família. Se você confessar Jesus, ainda que você não confessou, eu faço o convite agora. Você ainda que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente, todo meu coração, eu entendi a palavra. O Senhor é o único, não tem outro não. Eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Salva-me, minha casa e minha família. E o Senhor vai te salvar. Vai fazer até festa no céu, porque o Filho acreditou, creu, confessou. Não importa a sua religião, meus irmãos. Confesse e ande aqui, meditando na palavra do Rei. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Não se ajoelhe de frente a outros deuses, outras imagens, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando nós confessamos Jesus como nosso único suficiente Salvador, nós temos que reverenciar só Ele. Aleluia, glória a Deus. E o convite é para você que saiu também da presença do Senhor. Você saiu, volta filho, enquanto é tempo, volta. Jesus está de braços abertos para te receber. Pede perdão dos pecados, dos erros, das falhas. Às vezes você não entendeu. Às vezes alguma pessoa te machucou. Você saiu da presença do Senhor. Mas não olha para essas pessoas não. Essas pessoas não têm salvação para você. Quem tem salvação para você é Jesus. Olhe para Ele. Só para Ele. Glória a Deus, aleluia. E para a palavra dele que os profetas levam. Mas só Ele salva. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós e o seu reino. Seja feita a sua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória, seja abençoado. Deixe o seu like, abençoe o canal. Seja um abençoador na obra do Senhor. Você que não é inscrito, se inscreva. Não importa a sua religião. Se inscreva no canal, estou orando pela sua vida. Vamos fazer o bem não olhando a quem. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.